Queridos irmãos e irmãs, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para adorar o nosso Deus e agradecer tudo que Ele tem feito, para enchermos o nosso coração com a Sua palavra, para deixar que o Espírito Santo toque no nosso coração, nos limpe dos nossos pecados, nos encha de alegria e nos ajude a andar nesse caminho, enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. O lema para o dia de hoje encontramos no Antigo Testamento, no texto de Jeremias, capítulo 8, versículo 9. Os sábios rejeitaram as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm? Hebreus, capítulo 2, versículo 1, no Novo Testamento. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Há muitas falsas verdades, há muitas falsas sabedorias. A verdadeira sabedoria é aquela que vem da palavra de Deus, que nos convence do amor de Deus, da sua vontade para a nossa vida, do plano que Ele tem para nós e para esse mundo. Como alguém pode ser sábio se não acredita que tudo isso que existe é obra do Senhor, se não conhece o amor de Deus manifesto em Jesus Cristo, nosso Salvador? Que o Senhor nos dê a sabedoria, que Deus nos mostre a sua palavra que nos conserva nesse caminho que estamos. Amém? Então oremos. Obrigado, Pai, por podermos estar aqui, cada um na sua casa, mas juntos, Senhor, através desse culto feito pelo YouTube. Dá, Senhor, que aqui em Joinville e em muitos outros lugares possamos estar unidos pelo Teu Espírito Santo, Te adorando, ouvindo a Tua palavra, experimentando o Teu amor que nos enche de amor, a Tua santidade que nos limpa do pecado. Sim, Senhor, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Esteja abençoando, Senhor, a nossa vida, para que possamos andar no Teu caminho. Esteja, Senhor, nos fortalecendo para vencermos todas as lutas no nosso dia a dia. Senhor, encha-nos com o Teu amor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, Te agradecendo pelo perdão dos pecados, pelo Teu amor que se renova cada dia, graças a Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. Adoremos ao nosso Deus com hinos e cânticos espirituais. Amém.
Oremos. Obrigado, Senhor, por podermos chegar na Tua presença, recebendo o perdão dos pecados, recebendo o Teu amor que enche a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos, pela vida, pela saúde, pela sabedoria, pelos dons que Tu nos dás, Senhor, pelo trabalho que temos, pela nossa família, pelo alimento, pela casa, pela roupa, por podermos fazer parte da Tua igreja, Senhor, a cada dia sermos edificados na palavra, vivermos em comunhão com irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra renova em nós a fé, que nos faz vencer o medo, a dúvida, nos dá forças para escolhermos aquilo que é realmente verdade, aquilo que preenche o nosso coração, aquilo que nos conduz na verdade. Obrigado, Pai. Esteja abençoando esse culto, falando ao coração de todos nós, alimentando a fé, fortalecendo aqueles que estão cansados e sobrecarregados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enlutados, aqueles que passam por crises. Sim, Senhor, precisamos que Tu renove a fé, que Tu nos fortaleça, que Tu abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver que não estamos sozinhos, Tu estás conosco, Tu estás agindo na nossa vida, Teus planos estão acontecendo na história da humanidade conforme Tu, Senhor, havia planejado e está executando, mesmo que nós não entendemos também a pandemia e também as coisas que acontecem aqui no nosso mundo já estão anunciadas na Tua palavra e nos lembram que está perto o fim, está perto o dia em que Jesus voltará. Por isso tudo nós Te agradecemos, Senhor, porque nós não temos medo nem mesmo da morte. Nós cremos que assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também um dia iremos morrer e no momento certo ressuscitar para junto com todos os salvos, todos aqueles que aceitaram o Teu amor nas suas vidas e escolheram o caminho que leva à salvação. Juntos nós vamos um dia viver no reino que Jesus está preparando para nós. Obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados, por Tu nos aceitares como nós somos. Graças a Jesus Cristo que assume o nosso pecado. Senhor, enche o nosso coração com o Teu Espírito Santo, para que possamos escolher a verdade, não a mentira, a honestidade, não a corrupção, a bondade, não a maldade, a justiça e não a injustiça, o amor ao invés do ódio e da vingança. Sim, Senhor, faz a Tua obra nesse mundo através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo e usa-nos, Senhor, para que possamos levar o Teu amor para as pessoas. Que venha de Ti, Senhor, e preencha o nosso coração o amor, a paz, a esperança, para que possamos repartir com todos que convivem conosco. Te agradeço, Senhor, por podermos estar em culto agora, adorando a Ti, louvando a Ti, orando, clamando pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, Te agradecendo e intercedendo também pelos nossos familiares, amigos, pela igreja, pelo mundo todo, Senhor. Usa-nos como Teus instrumentos, Senhor, para que pessoas conheçam a Ti e possam ver o mundo de outra maneira e possam encontrar forças para dizer não ao pecado, à maldade desse mundo, para viver na Tua paz e no Teu amor, para um dia vivermos juntos na nova Jerusalém que Jesus está preparando para nós. Obrigado, Pai, abençoa-nos, fortalece-nos, ampara-nos nas nossas fraquezas e nas nossas tristezas e dificuldades. Que o Teu poder seja derramado sobre nós, para que resistamos ao mal e vivamos em alegria e esperança, mesmo em meio às lutas do nosso dia a dia. Louvado sejas Tu, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
primeira leitura bíblica para o culto de hoje encontra-se em Hebreus capítulo 2, nos versículos 1 a 15. Um texto maravilhoso que possa abrir o nosso entendimento e nos encher com o amor e com a paz de Deus. Aqui está escrito, Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 15. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvidas de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e de outros tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual nós estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma: quem é? Que é um simples ser humano, ó Deus, para que tu penses nele? Que é o ser mortal para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus Cristo perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem o poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a vida por causa do medo da morte. Até aqui, que palavra maravilhosa! Que coloquemos mais atenção nas palavras da Bíblia, porque elas nos mostram coisas novas e maravilhosas, coisas que nos ajudam a permanecermos firmes porque confiamos no que Jesus fez, está fazendo e irá fazer por nós ainda. Amém.
Queridos irmãos, no culto de hoje quero trazer o exemplo de vida de um homem que foi muito usado por Deus devido à sua confiança e à sua obediência. O nome dele é Daniel. Nós lemos em Daniel capítulo 6, versículos 1 a 3. O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Até aqui. Os primeiros 6 capítulos do livro de Daniel trazem a história de vida de Daniel, desde que ele era bem moço, quando ele foi levado escravo à Babilônia para servir ao rei Nabucodonosor, até o momento que era mais velho, quando ele é jogado na cova dos leões devido a uma armadilha feita pelos seus adversários, que provou mais uma vez a obediência de Davi e a fidelidade de Deus àqueles que confiam no seu poder. Os outros 6 capítulos trazem visões que apontam para o futuro. O capítulo 6 traz a ascensão do rei Dario, que decide escolher então 120 governantes e 3 príncipes, 3 ministros, que dominariam sobre esses 120. Nesta época, Daniel não era mais um moço que havia vindo lá de Israel como um jovem, já devia ter mais de 80 anos e era um dos 3 mais importantes governantes do reino. Já havia servido aos reis Nabucodonosor e depois a Belzazar, e agora servia ao rei Dario. O rei Belzazar já havia determinado que Davi devia ser o 3º dominador do seu reino. Agora o rei Dario, que assume após a morte do rei Belzazar, escolhe 120 governantes e novamente 3 príncipes, sendo que Daniel é escolhido um desses 3. E isto é surpreendente, afinal Daniel não é um nativo da Babilônia, ele é um cativo, um escravo, e essa decisão, ela provocou ciúme político. Eles pensavam assim: este estrangeiro de novo vai estar acima de nós? Isso não é possível. Mas nós lemos em Daniel capítulo 5, versículo 12, espírito excelente, conhecimento e inteligência se achavam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Como conseguiu este espírito superior? Deus, através do seu Espírito Santo, quer dá-lo a todos nós. Por isso nós precisamos ler a Bíblia e estudar a vida das pessoas que se deixaram encher pelo Espírito Santo de Deus. Então vejamos, como era este homem Daniel? Em primeiro lugar, nós vemos que Daniel era uma pessoa disciplinada. Em Daniel capítulo 1, versículo 4, quando ele chegou e era jovem, o rei disse a Apenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, que fosse da linhagem real e que fosse também do meio dos nobres. A gente lê ali: jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos em conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Nos versículos 8 e 12 nós lemos ainda: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que lhe bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Em segundo lugar, Daniel era uma pessoa de oração.
Lemos em Daniel 6, capítulo 6, versículo 10: 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel orava 3 vezes ao dia. Além disso, algumas características especiais se encontram nas orações de Daniel, e uma delas era a gratidão. Curiosamente, em certas ocasiões, ele expressa gratidão ao ouvir uma má notícia, porque Daniel transformava os seus problemas em oportunidades de mostrar a sua fé e a sua confiança em Deus. E isso se manifesta na sua oração e ajuda a calar o imundo espírito da murmuração e da reclamação. A oração de Daniel era intensa, com frequência ele a acompanhava de jejum. E é bom que a gente entenda que aqueles a quem o Senhor chamou para exercer posições de testemunho e de liderança têm que se acostumar a ter vida de oração e também de jejum. O próprio Jesus ensinou que há situações, pessoas, necessidades e circunstâncias na história em que os nossos países que jamais mudarão, a não ser com oração e com jejum. Em terceiro lugar, Daniel era uma pessoa de teologia, isto é, estudava a palavra de Deus. Não a sabia de pouco, mas muito, devido ao estudo minucioso da palavra. A consequência é uma fé verdadeira que não se firma em circunstâncias, não nas coisas que estão ao seu redor, mas sim nas promessas de Deus. Em Daniel capítulo 2, versículos 20 a 22, nós lemos: seja bendito o nome do Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel tinha um profundo conhecimento de Deus e traduzia isso em convicções. Assim ele disse: é esse Deus que eu creio, esse Deus me livrará da boca dos leões. E o próprio rei Dario, admirador da idoneidade de Daniel, vai dizer lá no versículo 16: o teu Deus a quem tu serves, ele vai te livrar. E este rei, à noite, passou a noite toda em jejum e sem dormir. E ele, pela manhã, encontrou Daniel vivo na cova dos leões. Nós somos exortados a declarar o que nós cremos, não só por meio da nossa confissão de fé, mas sobremodo pela nossa maneira de encarar a vida. Essa é a teologia de Daniel. A utilidade dessa teologia não reside no êxito, no sucesso a qualquer custo, na vida mansa e sem problemas, e muito menos na prosperidade. A leitura da palavra de Deus nos leva à fidelidade a Deus, também em momentos de dificuldades. É o próprio Daniel quem nos diz: Deus remove reis e Deus estabelece reis. Por isso, Daniel era capaz de enfrentar as ameaças, pois acreditava em um Deus que é soberano, maior do que qualquer problema. Em quarto lugar, Daniel era uma pessoa íntegra. Lemos em Daniel 6, versículo 4. Então os presidentes e os governadores procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa nenhuma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Tal honestidade de Daniel, que os seus próprios inimigos não puderam encontrar um detalhe que fosse para construir uma acusação com ele. Essa honestidade de Daniel é tremenda. Nós devemos ser assim. Daniel era tão honesto no cuidado das coisas do reino que tiveram que inventar algo para acusá-lo. Criaram uma conspiração
porque não havia motivo nenhum de queixa contra Daniel. Queridos irmãos e irmãs, foi neste Daniel que o Espírito Santo encontrou espaço para se desenvolver, para se expressar. Daniel é um testemunho de que o Espírito nunca improvisa. Pelo contrário, ele trabalha em terrenos bem preparados. Daniel era um homem de estudo da palavra de Deus, também era um homem de oração. Era um homem preocupado com as coisas de Deus, com o seu reino, e fazia de tudo para dar o testemunho da sua fé. É assim que Deus age em nós pelo seu Espírito Santo. Ele trabalha na nossa mente, na nossa vontade, no nosso intelecto, no nosso corpo, nas nossas atitudes, e em todos os momentos Ele nos usa para que as pessoas vejam algo de Deus em nós, para que as pessoas conheçam algo de Deus através do nosso testemunho. Nós podemos buscar ter uma fé igual a de Daniel, e assim algumas qualidades dele. Que qualidades? Bom, em primeiro lugar, Daniel tinha muita iniciativa. Quando o rei Belzazar deu a ordem de procurar um adivinho, advertiu também: se ninguém interpretar o meu sonho, todos vão morrer. Então Daniel foi ver o rei. Quando soube disso, quando soube dessa ordem do rei de encontrar alguém que pudesse interpretar o sonho, e é interessante que ele não conta o sonho, a pessoa que vai interpretar tem que adivinhar o sonho também, uma coisa quase que impossível, né? Impossível para nós. E Daniel, ele se coloca à disposição, vai até o rei e diz: meu Deus vai me falar o teu sonho, e meu Deus vai dizer o que ele queria falar através desse sonho para você. Quando Daniel tinha algo para contribuir, ele fazia. Usava as oportunidades para servir, não só aos do seu povo, mas também aos da Babilônia. Seu testemunho queria levar todos a conhecer a Deus. Daniel era um homem fiel. Uma pessoa fiel é alguém com quem nós podemos contar, alguém que não nos deixa na mão, alguém que nunca deixa de ser o que é, mesmo quando está lá em cima, no topo. Daniel serviu a 3 gerações de reis, apesar dos abusos e das arbitrariedades, das falhas de cada um deles. Daniel foi fiel e fez muito, muito o bem. Ele não servia por gratificação pessoal, mas para servir a Deus. Por último, Daniel não só interpreta, mas ele traz soluções. Ele propõe e traz soluções. É o que nós precisamos hoje. Pessoas que interpretem os problemas da vida a partir da palavra de Deus e tragam para as pessoas a solução para a sua vida, que está assim porque está longe do Senhor. Não deixe as suas orações, querido irmão e irmã, serem interrompidas nem por ameaças e nem porque você está muito ocupado. Aprenda a arrumar tempo para ler a Bíblia e para ter muito tempo de oração, porque isso agrada a Deus, isso prepara você e eu para servirmos a Deus. Infelizmente, a pequena fé e os grandes problemas que as pessoas estão vivendo, até dentro das igrejas, é porque as pessoas conhecem superficialmente a palavra, não tiram tempo para ler e estudar, não tiram tempo para orar diariamente, para agradecer, para interceder, para buscar soluções em Deus para os seus problemas, os problemas da igreja, os problemas do mundo. Que nós possamos ver o Espírito Santo levantando mais pessoas como Daniel, e eu creio que Deus está fazendo isso. Deus está chamando a você, a mim, para que a gente tenha essa comunhão que Daniel tinha com Deus e temos uma fé como ele tinha, porque Deus dá a todos que o buscam. Que Deus dê um espírito excelente, conhecimento e inteligência para vocês e para mim também, que sou pastor aqui na comunidade, na paróquia São Lucas. Amém.
participar de um culto, poder adorar a Deus com hinos e com cânticos espirituais, colocando para fora a alegria que está no nosso coração, bendizendo o nome de Deus, exaltando esse Deus que a cada dia nos protege e nos guarda. Como é bom ouvir a sua palavra, que nos santifica, que nos anima, que nos mostra as coisas novas, que alarga o nosso entendimento. Como é bom podermos estar sendo a cada dia dirigidos pelo Espírito Santo e transformados por Ele. Encerramos agora o nosso culto com a oração final. Obrigado, Pai, por Tu nos receberes na Tua casa, por Tu ouvires, Senhor, a nossa oração e o nosso louvor, por Tu falares conosco através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, por tu, Senhor, perdoar os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. É graças a Jesus que nós sabemos que o nosso pecado é perdoado e podemos nos achegar na Tua presença. Proteja-nos nessa semana, Senhor. Queremos levar a Tua palavra adiante, testemunhando as pessoas através de palavras e atitudes que cremos em Ti, que sabemos que as coisas estão no controle, embora não estejam corretas, porque estamos num mundo dirigido pelo pecado. E sabemos que em breve Jesus voltará para colocar esse mundo no lugar certo, dirigir esse mundo. Que coisa maravilhosa, Senhor, saber que um dia, quando isso acontecer e acontecer o juízo final, nós nem vamos entrar em julgamento, porque já recebemos o perdão dos pecados e já vivemos hoje aqui a comunhão contigo, que um dia vai ser plena. Obrigado, Pai. Cuida de nós nessa semana, que possamos testemunhar a nossa fé em palavras e atitudes, que possamos semear nesse mundo sementes de amor e de justiça, de igualdade, de respeito, de bondade, de ajuda ao que é necessitado, que não sejamos insensíveis e nem egoístas, mas os nossos olhos e corações abertos para ajudar o que precisa, fazendo isso porque Ele é nosso irmão, criado por Ti para vivermos juntos. Sim, devemos amar as pessoas como Jesus amou, como deu a sua vida por elas. Obrigado, Pai. Abençoa essa semana, nos protegendo e dirigindo a nossa vida. A Ti toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor derrame o seu amor sobre nós, que Ele abra os olhos do nosso coração para que possamos andar nos seus caminhos, que Ele derrame o seu amor sobre nós, hoje e sempre. Amém. Semana que vem nos encontramos para mais um culto através do YouTube, o canal da Paróquia São Lucas. Esteja ali como inscrito no nosso canal, se você não é, vai lá e se inscreva e esteja acompanhando também as mensagens que a gente coloca diariamente, o estudo dos Salmos. Esteja acompanhando e se alimentando da palavra de Deus que tem sido derramada sobre nós. Um bom dia a todos, que Deus abençoe e até a semana que vem. Cantamos agora o hino final.